Obrigado à organização pelo convite para a moderação dessa mesa. E vamos dar início convidando o Dr. Eduardo Toledo Aguiar com o tema Quando indicar a escleroterapia com microespuma. Mais uma vez, muito obrigado por o honroso convite de estar aqui no primeiro simpósio da Society for Vascular Surgery, do capítulo brasileiro da Society, e participar dessa sessão com tão ilustres colegas de um tema tão importante do qual eu sou um apaixonado. Quando indicar a escleroterapia com microespuma? Eu tenho aqui o microespuma micro mesmo, porque é um termo meio patenteado já. E pegou a expressão inglesa foam sclerotherapy, que eu acho muito interessante. Então, espuma, pura e simplesmente. Eu acho que seria a maneira mais fácil de chamar escleroterapia com espuma. Como é que eu... Aqui. Então, para a indicação, eu pegaria a definição de escleroterapia dos guidelines da Sociedade Alemã de Flebologia. Então, quando se lê essa definição, se vê que é a injeção de esclerosante para a eliminação de veias-alvo, intracutâneas, subcutâneas e ou transfaciais, as perfurantes, e também de veias varicosas subfaciais no caso das malformações venosas. Então, como disse o Dr. Francisco, há um dano do endotélio permanente, não é a trombose da veia, é a fibrose da veia o que se procura, e dá para indicar em qualquer tipo de veia. Esse é o primeiro ponto que eu levo. E aí, vale a pena a gente classificar os doentes, né? Então eu fiz uma divisão C2 e C3, por exemplo, que são os doentes em que há um aspecto estético do tratamento, além do aspecto funcional. Então, numa experiência pessoal, aí praticamente, são 303 doentes com uma média de idade de 51 anos, mas varia de 17 a 82 anos. Então, o que chama atenção é isso, é um tratamento seguro, eficaz e que pode ser indicado nas mais variadas idades. E, frequentemente, quanto mais idoso, maior a comorbidade, o índice de comorbidade. Então, hipertensão, hipertireoidismo, que é uma das coisas que nós achamos comum nas mulheres, doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Quer dizer, não há uma recusa do paciente em função do risco do tratamento que existe com a cirurgia. E aí, alguns exemplos. Doente varicoso, um mês após o tratamento, mais ou menos um resultado tanto funcional quanto estético muito bom. Aqui um outro caso, uma mulher, uma certa obesidade, pernas grossas e tal, e também o resultado, uma jovem, com um resultado praticamente seria estético, o objetivo do tratamento. E também se consegue um resultado muito bom em pouco tempo. 3 meses após também, as manchas e pigmentações, às vezes que ocorrem, geralmente nesse tempo já estão desaparecendo. E até 6 meses elas desaparecem. Então aqui, 1 ano após, uma moça também, jovem, uma perna bonita, e que se obtém um resultado tanto funcional quanto estético muito bom. E aqui uma senhora, mais tempo ainda, um pé bastante comprometido, mas ainda sem lesão cutânea, quer dizer, essa escuridão do pé é praticamente em função de telangiectasias e um monte de varizes no pé dela. E um resultado muito bom. E esse caso, que é o caso que eu tenho documentado mais tardio, que ficou uma mancha, como se pode ver na gravura ali em destaque, uma mancha escura no trajeto da veia. Essa senhora eu acompanhei por 1 ano, ainda havia resquícios dessa mancha. E depois ela sumiu, voltou 4 anos depois. 4 anos depois ela era uma senhora que não usava saias, nem bermuda, nem nada disso, e voltou feliz da vida, usando a sua saia no joelho, claro, uma senhora de 60 e lá vai pedra, sandálias, e contando a história que começava a frequentar praias, andar na orla de bermuda com as amigas, quer dizer, muda o esquema de vida da pessoa. Técnica para esses casos, quer dizer, a injeção geralmente eu faço quando tem insuficiência da safena, diretamente na safena, no terço inferior da coxa, próximo ao joelho, e injeto todo o volume lá. Preparação das drogas, a concentração pode ser de 0,5% a 3%, dependendo do calibre da veia, dependendo do tipo de doente e tal. 1:4 ou 1:2. Quanto menor a concentração,
menor a quantidade de gás para ter uma espuma boa. E geralmente um volume de 6 a 12 ml por membro, em uma ou duas sessões se consegue um resultado eficaz para as veias de grande calibre. Mas é importante que se acompanhe esse doente durante um tempo. Frequentemente, o tempo que eu tenho feito é 6 meses, é um tempo comum na literatura, inclusive. E se houver sinais de recanalização, injetar novamente. Aí se consegue um resultado duradouro. E o que a gente tem conseguido é, até 4 anos, por exemplo, 75% das pessoas dos membros, né, livres de varizes. E é comparável com a literatura. Aqui são 2 esquemas de 2 trabalhos diferentes. Um em que se analisa após uma única sessão de escleroterapia. Então, após uma única sessão, realmente é difícil ter uma esclerose adequada das veias tronculares, safena grande ou safena parva. Mas se permitir mais uma sessão, um acompanhamento durante um certo tempo, geralmente os 6 meses, que é o que o grupo do Bradbury faz, 6 meses e uma complementação do tratamento e depois acompanhar o doente, após 5 anos, 80% dos membros, mais ou menos, estão livres de varizes. C5 e C6 eu acho que é a grande indicação. São doentes de idade mais avançada e também se pode, com o tratamento, atingir todas as faixas etárias, né? E, geralmente as úlceras ou as complicações ocorrem após os 40 anos de idade. A frequência de doença associada é maior ainda, quanto mais grave o doente, maior a frequência, 53% dos doentes com doença associada e principalmente a hipertensão. O lado não variou, se havia cirurgia prévia ou não também não houve diferença, mas o que é interessante é na ultrassonografia. A maior parte dos doentes tem um comprometimento do sistema superficial e o comprometimento de perfurantes. Então é muito importante verificar nos casos complicados a perfurante, se vai ficar sem tratamento ou não, e tratá-la. Então aqui alguns resultados, né? Úlceras grandes, extensas, com comprometimento linfático, às vezes um resultado muito interessante, cicatrização mais rápida que o habitual, e o resultado é duradouro, quer dizer, uma senhora que 2 feridas praticamente na perna, cicatrizaram em 1 mês após o tratamento, após a primeira sessão, por sinal, do tratamento, e se mantém com a úlcera cicatrizada após 2 anos. Eu não consegui vê-la depois disso. E a técnica basicamente a mesma. Injeção no terço inferior da coxa, direto na veia safena, e a concentração sempre 3%. A diferença é que são necessárias mais sessões, de 2 a 4 sessões em geral, e um volume maior de injeção por membro, quer dizer, de 10 a 15 ml por membro, para se conseguir um resultado eficaz e rápido. Esse tratamento, vejam só, um exemplo foi o que aconteceu. É uma equipe que tem ido periodicamente a Nicarágua, eu tive a satisfação de poder fazer parte, junto de uma fundação americana que presta serviço de benemerência lá. E todos os doentes são assim. E eu comecei a receber os resultados do que nós fizemos lá depois de um certo tempo, quer dizer, um alto índice de cicatrização das feridas, aí o doente com a cara triste, dor e etc., e logo após o tratamento, vocês vão ver que a cara dele está um pouco mais satisfeita, pelo menos, né? E é isso, as úlceras fecham rapidamente, o resultado tem durabilidade, né? Satisfação tanto para a médica que tratou, quanto para a doente aí, e é possível chegar a esse índice, quer dizer, 91% de cicatrização das feridas ou mais até. A recorrência que é o problema, né? Essas coisas acontecem. Na minha experiência aqui, claro, essa curva altamente criticável, que começa com 100 doentes e termina com 8 doentes ao final de 5 anos, mas pelo menos é possível ter uma ideia de que existe uma recorrência. 12% em 5 anos num caso desse, eu acho que é um resultado, quer dizer, sugere esse resultado e é altamente favorável. Na literatura, bate. Como os meus casos são fundamentalmente primários, de etiologia primária, aí está. As primeiras curvas, aqui a mais à esquerda, junto do eixo do Y, aí, são os casos primários. 90% de cicatrização em um curto espaço de tempo, entre 4 e 12 semanas, mais ou menos. Parece que a cicatrização é mais rápida após a escleroterapia com espuma do que com a compressão apenas. Mas
diferenças das curvas não são significativas, mas dá essa impressão. E os casos estéticos? Essa é que é a dúvida, usar ou não espuma. Então tem umas recomendações, por exemplo, não deixar aquele halo de clareamento a hora que se faz a injeção para cima de 2 a 3 centímetros, as injeções mais afastadas, 4 a 5 centímetros em cada local de punção e concentrações bastante baixas. Com isso se consegue um bom resultado estético também. Outra coisa é pegar sempre a veia nutridora, longe do local onde estão exatamente as telangiectasias, se isso for possível. E aí, quando a espuma chegar na área de telangiectasia mais superficial, ela já está um pouco inibida pelas proteínas sanguíneas e não vai provocar uma irritação tão grande. E existem prós e contras, né? Quer dizer, fazer o espuma de 0,5% de polidocanol é mais potente do que o líquido, porém não é melhor do que o líquido. A difusão é melhor, mas aumenta as complicações, tipo mating, a microtromboses, discromias, etc. O sangramento é menor, mas ela não é tão estável, a gente precisa ficar agitando, como disse Francisco antes, o tempo todo para injetar, fazendo as várias punções para a escleroterapia. E claro, a espuma é ótima para o tratamento das varizes tronculares, mas nas telangiectasias o número de efeitos indesejáveis, geralmente os distúrbios visuais, são mais frequentes. Então aí alguns exemplos de que é possível obter um resultado estético muito bom. E a conclusão, eu acho que ela pode ser indicada nos casos C1 a C6, preferencialmente de etiologia primária, na secundária algumas restrições, precisa estar com o sistema profundo totalmente pérvio, verificar se não há uma trombofilia e etc. E geralmente os casos em que a patologia é provocada pelo refluxo apenas e não pelas obstruções. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos falar sobre as possíveis complicações com o uso da microespuma. Bom, a espuma ela veio ajudar muito o tratamento de grandes filhas em serviços públicos. A gente tem que lembrar a epidemiologia da insuficiência venosa crônica com úlcera de 1,5% de prevalência na população, chega a 3,9%, leva a um custo social importante, com dias perdidos por ano de 2 milhões nos Estados Unidos. Desculpa. Bom, e quando foi descrita a espuma e começou a se fazer aqui no Brasil, o Eduardo acho que foi um dos primeiros que começou a fazer, todo mundo, a comunidade vascular aqui ficou horrorizada com o uso da espuma. E a espuma tem vantagens sobre a cirurgia. Quais que são as vantagens? Ela leva a um retorno mais rápido ao trabalho. Então, 43% dos pacientes submetidos à escleroterapia com espuma voltam em 24 horas, nenhum que é submetido à cirurgia ou termoablação. Tem dor menos frequente, de 5,5% contra 17% com o método cirúrgico. Ela produz hematomas menos extensos, de 7,2% contra 44%. É um procedimento ambulatorial e um custo baixo. A escleroterapia com espuma, isso daqui é uma citação do Dr. Francisco, no Jornal Mineiro de Cirurgia Vascular. Ela oferece um tratamento e melhora de qualidade de vida a idosos, ulcerados e até os portadores de defeitos venosos congênitos. Então, só um exemplo aqui, uma paciente de 81 anos, 4 meses depois, a safena totalmente ocluída. Existem consensos, esse consenso europeu de 2008, que ele orienta como indicar. Então, é importante a gente saber indicar para não ter menos complicações. Então, a gente deve indicar insuficiência venosa primária, sistema venoso profundo competente, tem resultados melhores. Ele pode ser realizado em síndrome pós-trombótica quando a recanalização é completa, e pacientes de alto risco, como idosos, obesos e anticoagulados. E é importante também a gente saber as contraindicações relativas, como edema das pernas, complicações do diabetes como polineuropatia, doença arterial oclusiva periférica em grau avançado, mal-estado geral, asma brônquica, diátese alérgica, hipercoagulabilidade, trombofilia com história de trombose venosa profunda. Então são contraindicações relativas. E as absolutas é alergia esclerosante, grave doença sistêmica, trombose aguda
superficial ou profunda, infecção no local da injeção, imobilidade, confinamento à cama e gravidez. A gente deve saber a dose máxima, também para não ter complicações, é 2 mg por quilo. Então, um paciente de 60 quilos pode ser submetido à injeção de 4 ampolas, mas a gente não deve usar essa dose porque a espuma a gente não pode injetar um volume tão grande. A gente deve utilizar o ultrassom quando a gente realiza principalmente escleroterapia de veias tronculares e de veias perfurantes comunicantes. A injeção a gente sempre deve ver o refluxo e a injeção deve ser feita em Trendelenburg ou você deve puncionar guiado pelo ultrassom, também para evitar complicações. Outra dúvida importante, se a gente deve comprimir ou não a junção safeno-femoral. Aqui à esquerda a gente vê a espuma entrando livremente para a veia femoral, vemos a válvula da junção, e aqui a gente vê a compressão da junção safeno-femoral. Então, esse estudo que foi realizado, ele sugere que a escleroterapia da veia safena com espuma é melhor realizada com as pernas elevadas em Trendelenburg e nenhuma pressão oclusiva na junção safeno-femoral, a fim de reduzir o risco de embolização de gás para o sistema venoso central e pulmões. Então, de uma maneira contrária que se pensava, provavelmente a gente não deve realizar a compressão da junção safeno-femoral. E a gente tem complicações maiores, como a embolia pulmonar, a trombose venosa profunda, o acidente vascular isquêmico cerebral, e menores, como tosse seca, manchas, tromboflebite superficial, escotomas e METIN. Nesse estudo aqui, de 1.900 punções em 852 pacientes, foi estudado com uma regressão logística, qual era o risco, quais eram os fatores de risco para ter trombose na injeção da escleroterapia com espuma. Então, a TVP foi frequente em veias tibiais, mas era raro em trombose mais proximais, acima do joelho. Ela não apresenta sequelas. Normalmente o diagnóstico é feito com ultrassom e o risco de trombose venosa aumenta quando você faz injeções em veias maiores do que 5 milímetros ou quando utilizamos volumes maiores do que 10 ml. Quanto à CIA, nesse artigo que eu mostrou que a persistência do forame oval é de 27% na população e em 453 pacientes que foram submetidos à escleroterapia, apenas 4 apresentaram distúrbios visuais e estado confusional que foi transitório. Em 2.500 pacientes, 4 apresentaram escotomas transitórios com ou sem enxaqueca. Provavelmente isso daqui está relacionado à liberação de endotelinas, que é um peptídeo que tem no endotélio, que é um vasoconstritor importante. Porque os pacientes, também quando são submetidos à escleroterapia sem espuma, eles podem apresentar escotoma e enxaqueca. Um paciente foi descrito com a hemiparesia direita por 10 minutos, foi transitória, após injeção de 20 ml de polidocanol a 0,5%, quer dizer, uma injeção com volume maior do que é o preconizado. Quanto à trombose venosa e embolia pulmonar, nesse estudo, em 977 pacientes, verificou-se a trombose venosa em apenas 3 pacientes e embolia pulmonar em 1 paciente, perfazendo aqui 0,4% de tromboembolismo venoso. 5 pacientes apresentaram distúrbios visuais transitórios e teve uma recorrência de 8,7%, quer dizer, em 109 pernas. Esse outro estudo que compara os 4 métodos de tratamento, o tratamento cirúrgico, espuma, radiofrequência e laser, que é do Rasmussen, que é um dinamarquês que esteve em São Paulo, no Encontro de São Paulo. Então ele verificou a recidiva, a recanalização de safena. No laser foi 5,8%, na radiofrequência 4,8%, na espuma teve uma recidiva maior, 16,3%, e no stripping 4,8%, quer dizer, a espuma realmente tem uma recanalização maior. Nesse mesmo estudo, um paciente que foi submetido à escleroterapia com espuma apresentou trombose venosa profunda e embolia pulmonar. E um paciente que foi submetido a stripping teve trombose venosa profunda. Quanto à flebite, existe realmente comparando os 4 métodos, uma incidência maior de tromboflebite superficial.
que foram 17 pacientes e 12 na radiofrequência. Quanto às complicações menores, esse outro trabalho publicado aqui em 2010, ele verificou uma hiperpigmentação da pele, então em 28% de frequência, tromboflebite superficial de 18% e dor, que melhora com anti-inflamatório ou com heparina de baixo peso molecular. E a utilização da meia elástica levou à oclusão das safenas em 79%, associada à escleroterapia com espuma. Então essa daqui é uma tromboflebite. E aqui essa paciente tinha uma insuficiência de uma perfurante com refluxo dessa colateral, foi submetida à escleroterapia após 30 dias e após um ano, uma melhora importante, mas realmente tem uma discreta hiperpigmentação. Aqui o controle ultrassonográfico. A tromboflebite ascendente também é uma possibilidade. Aqui a gente vê uma tromboflebite ascendente após injeção de espuma, mas sem trombose venosa profunda. Essa paciente foi submetida a tratamento com heparina de baixo peso molecular e normalmente tem uma evolução muito boa em uma semana. Quais são os fatores de risco que podem levar à hiperpigmentação? Então, o fototipo da pele, que é a pele muito clara, que é o fototipo 1 e 2, ou muito escura, 4 e 6, aumenta a chance de hiperpigmentação. A drenagem precoce do trombo ou escleros, como o Dr. Francisco prefere dizer, leva a uma diminuição da chance de hiperpigmentação. Outro fator de risco para hiperpigmentação são veias superficiais ou veias muito calibrosas e superficiais, e a concentração de polidocanol também pode levar a aumentar a chance de hiperpigmentação, porque leva a uma reação inflamatória, levando à hiperpigmentação. Conclusão: a escleroterapia com espuma é uma técnica que pode ser utilizada em políticas de saúde pública, apresenta baixo índice de complicações maiores, porém com resultado estético incerto. A injeção deve ser feita com paciente com os membros elevados e com volume máximo, provavelmente de 10 ml. O ultrassom é